a suficiência de Cristo? Suficiente para quê? Ou em quê? Então, essas e outras perguntas a gente vai responder no decorrer dessa live. Eu vou ler para você aqui um texto que está no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. E diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno: Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som de teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então, a gente já se depara aqui com algo que era contrário à rotina daquele jardim. Deus, ele aparecia, na viração do dia para o homem, porque Deus tinha um relacionamento com o homem. Então, nesse momento, a gente percebe aqui que algo mudou. A gente percebe aqui que antes do pecado, deixa eu ler para você aqui um texto que está em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Antes do pecado, o homem tinha uma postura, o homem estava de uma forma e de repente mudou o cenário, Aqui, antes do pecado, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Consegue entender? Não havia vergonha, porque eles estavam exatamente do jeito que Deus projetou para que eles estivessem. Eles estavam caminhando do jeito que Deus havia projetado. Não havia ali nenhuma imperfeição, não havia ali nenhum empecilho que dificultasse ou até mesmo impedisse o relacionamento de Deus com o homem. Dessa forma, Deus havia estabelecido algo para aquele homem, para aquele casal no Jardim do Éden, inicialmente dando a ordem para o homem, que era não comer do fruto daquela árvore, a única árvore que Deus havia estabelecido: não coma, a única. E aí Deus permitiu que o homem vivesse livre naquele jardim. Antes do pecado, antes de desobedecer, o homem tinha relacionamento com Deus e ele não se envergonhava por estar nu. Ele não havia nada que impedisse esse relacionamento. Agora, após o pecado, olha só como que o homem fica. O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. O homem agora começa a se esconder de Deus, porque ele percebe que ele está nu. Após o pecado tira a venda dos olhos desse homem e mostra que ele está nu. Ele agora começa a ficar envergonhado na presença de Deus. Ele agora não se sente mais confortável como ele estava anteriormente. E olha só o que acontece. O pecado não foi comer o fruto, Porque comer o fruto foi um ato de desobediência. Então, o pecado estava em desobedecer a uma ordem direta de Deus. Deus havia estabelecido para o homem algo que ele não deveria fazer. Você pode isso. Você pode essa árvore, essa. Apenas aquela ali você não pode. Quando Deus estabelece essa ordem foi dada para o homem antes mesmo de Eva ter sido criada de sua costela. Então a ordem foi estabelecida para o homem. O homem agora tem a responsabilidade, e aí existem muitas direções que são tomadas acerca dessa ideia, desse momento. O homem foi negligente, deixando a Eva sozinha. O homem foi omisso. O homem, a gente pode achar qualquer resposta a essas indagações que aconteceram ali no Jardim do Éden. Mas existe uma coisa que nós não conseguimos fugir. A responsabilidade foi dada ao homem. Essa responsabilidade de não comer, a ordem foi dada ao homem. E o homem, até o homem comer, nada acontece.
Nesse momento, Eva toma do fruto, come, percebe que era bom e entrega também a Adão. Quando ela entrega para Adão, aí tudo começa a acontecer. E agora, no capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó: fez Yahvé Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Olha só o que aconteceu. Eu vou ler para você aqui, ó. Então os olhos dos dois se abriram, versículo 7, e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Nesse momento, eu percebo a insuficiência do homem em resolver a questão do pecado. O homem estava aqui. Nesse momento, ele percebeu que estava nu e ele se envergonhou. Até o versículo 25 do capítulo 2, ele não estava com vergonha, ele não havia percebido que estava nu. Mas após o pecado, os olhos se abrem e ele começa a ficar constrangido diante de Deus. E aí ele percebe, e aí ele fala assim: eu vou colocar essas folhas. E ele, na tentativa, perceba isso, na tentativa de resolver a questão do pecado, ele busca a primeira solução que ele encontra, que é colocar folhas para cobrir a sua nudez. O homem, quando ele tenta resolver sozinho a questão do pecado, ele vai buscar a primeira solução, lembrando que o homem é insuficiente para resolver a questão do pecado sozinho. E aí ele bota e lança a mão tentando resolver. E aí, nesse momento, o homem coloca a mão em algo que não vai ser suficiente para resolver a questão do pecado. E aí Deus, nesse momento, sabendo dessa insuficiência, aí aqui agora no versículo 21, Deus fez túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Olha só, vê se não é exatamente isso. Deus percebe que o homem pecou, percebe que o homem tentou resolver a questão do pecado, percebe que foi insuficiente e ele agora começa a projetar a solução definitiva. Ou apontando para essa solução definitiva. Deus mata um animal. Aqui o texto não diz que ele matou um animal, mas eu estou aqui imaginando que para ele obter pele, né? Para ele obter pele, ele tem que matar um animal. E aí eu começo a pensar, Deus matou um animal para que ele pudesse tirar a pele e cobrir a nudez de Adão e Eva. Perceba comigo, esse animal, ele não estava no momento em que Adão comeu do fruto, desobedecendo a Deus. Esse animal, ele não foi solicitado no momento em que Adão come do fruto e desobedece a Deus. Esse animal, ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa, absolutamente nenhuma culpa em relação a esse evento do Jardim do Éden. E dessa forma, ele não poderia ser morto para cobrir a vergonha, a nudez de Adão e de Eva. Consegue entender? Então, Deus, ele está apontando para um sacrifício único e definitivo, que era Jesus. E aí nós aqui nesse texto chamamos isso de prefiguração de Cristo no Antigo Testamento. Quando um texto não fala de Jesus, mas aponta para Jesus, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nesse momento, nós percebemos que Cristo, ele é suficiente para resolver a questão do pecado. O homem, na sua tentativa vã e ineficaz, ele tenta resolver a questão do pecado. Mas quando Deus estabelece aquele plano da salvação, mostrando, apontando para Cristo, aí nós conseguimos entender que Jesus Cristo, ele é suficiente. E agora, respondendo às perguntas que fizemos no início, suficiente para quê? Suficiente para resolver a questão do pecado, meu e seu. Eu vi o pastor Giovanni Aranda colocando aqui, nós
somos pecadores. E aí a gente precisa colocar no livro de Romanos, no capítulo 3, já mostra essa posição do homem. Olha aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora olha o capítulo 5, Romanos 5, versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Eu achava inicialmente lá que por ser uma pessoa que não roubava, não matava, não usava drogas, não se prostituía, eu achava que eu era uma pessoa boa e por isso eu não precisava de Jesus. Eu já tinha garantido um lugar no céu. Isso não é verdade. Quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, porque todos pecaram. Essa herança adâmica, essa herança recebida a partir de Adão e que vem séculos, 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 séculos e nos alcança, nos atinge, essa herança só será resolvida com Jesus na nossa vida, quando nós reconhecemos em Jesus o nosso único e suficiente Salvador, quando nós olhamos para Ele e falamos: Senhor, Tu é o meu Salvador, eu reconheço em Jesus o meu Salvador, o meu Senhor, o único mediador entre Deus e o homem, aquele que morreu na cruz do Calvário para me livrar de todos os pecados. E aí os meus pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. E eu também preciso caminhar sabendo que Deus me perdoou. Eu tenho que entender esse perdão que me alcançou. Eu não posso ficar caminhando achando que Deus não me perdoou. Será que Deus me perdoou? Não, Deus me perdoou sim, na cruz do Calvário, e eu reconhecendo esse sacrifício, porque João, no capítulo 1, versículo 29, ele reconhece, ele vê Jesus andando e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi reconhecidamente o homem que pode tirar o pecado de toda a humanidade. E quando eu falo homem, na condição que ele estava naquele momento, quando ele encarna, ele assume a posição, ele assume ele encarna e ele continua sendo 100% Deus, mas ele agora também se torna 100% homem. E dessa forma, João viu que ali passava alguém que tinha o poder para perdoar pecados. Dessa forma, eu e você passamos a receber, a entender que Jesus Cristo é suficiente para nos perdoar os nossos pecados. Jesus é a quantidade que basta para perdoar os meus pecados e os seus pecados e de toda a humanidade. Eu e você somos uma quantidade que não bastamos, não somos suficientes. Sozinhos nós vamos perecer. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e reconhecemos esse sacrifício, tudo muda. Agora nós temos alguém que tem a quantidade bastante, suficiente para nos alcançar com o seu amor e trazer o perdão para os nossos pecados. Você consegue entender isso? Então, independente do que você tenha feito, independente do tamanho do seu pecado, e aí a gente vai dizer: mas pecado não tem tamanho, pecado, pecadinho, pecadão, só na nossa cabeça para a gente entender. Não importa o que você tenha feito, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer é levantar a mão e reconhecer que Cristo é suficiente para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Quando eu e você entendemos isso, nós caminhamos em novidade de vida. Nós não caminhamos olhando para trás.
Ah, eu fiz aquilo ali. Não, nós caminhamos olhando para frente, fazendo o que o apóstolo Paulo recomenda aos Filipenses. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu falo esse versículo em muitas mensagens, em muitas situações, porque é o capítulo, é o versículo que nós precisamos trazer para dentro de nós para entender. Porque algumas pessoas fizeram coisas tão feias lá atrás, que a mente delas ainda está, assim, grudada lá. E aí o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o segredo é esquecer e avançar. Avança, com paz no seu coração, sabendo que Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados e de toda a humanidade. Nós não vivemos presos ao passado, diante daquilo que fizemos. Não, nós olhamos para Jesus. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, é bastante para mim e para você. Eu não olho mais para aquilo que eu fiz, eu não olho mais para as circunstâncias, eu olho para Cristo. Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Cristo é suficiente para nos redimir, para nos justificar e nos levar até a morada celestial. Você consegue entender isso? Você consegue ter paz no seu coração quando você ouve isso? Você consegue receber e assim, entender esse perdão de Deus? Eu não entendo. Não, mesmo que você não entenda, mas que você possa receber esse perdão a ponto de você, assim, se considerar perdoado por Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Que você possa caminhar sem as acusações do diabo. O diabo é que tenta acusar, né? A mim e a você. Você fez. Você não é digno. Você não é merecedor. Nós caminhamos não na nossa dignidade. Nós caminhamos na dignidade de Cristo. Nós caminhamos não porque somos merecedores, mas porque Cristo, através da sua graça, nos alcançou. E hoje nós somos salvos, justificados, perdoados, não por causa da minha condição humana, mas porque Cristo decidiu me amar, me perdoar, me justificar. E hoje eu sou filho de Deus, não sou criatura. Hoje você que aceitou Jesus, que recebeu Jesus no seu coração, você é filho e filha de Deus. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Caminhe como filho, sabendo que você foi perdoado. Caminhe como filho, sabendo que você foi justificado por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a tua vida.